Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que coisa boa, mais uma vez reunidos para a nossa live semanal, onde nós tratamos de assuntos que nos interessam, com certeza, para melhorar as nossas emoções, melhorar a nossa maneira de pensar e de agir. Muito importante isso. Hoje eu quero falar um pouco sobre o medo, a reação do medo. Por quê? Quando a gente tem medo, o que acontece conosco? Nós vamos ter uma reação emocional ou uma ação emocional, nós vamos ter um movimento das nossas emoções. Quando nós temos o medo de alguma coisa, um medo localizado de alguma coisa, não é o medo do desconhecido. Eu não saio de casa porque eu tenho medo do que pode me acontecer lá na rua. Bem, a primeira coisa é que nós estamos sujeitos às coisas que podem acontecer em qualquer lugar. Então, nós estamos, mesmo na nossa casa, pode acontecer alguma coisa que coloca a nossa vida em risco, porque esse medo vem do nosso instinto de sobrevivência. Nós temos medo de que alguma coisa aconteça e coloca a nossa vida em risco. Mesmo na nossa casa, pode acontecer alguma coisa que vai causar depois um estado assim de você pensar, meu Deus, como é que eu passei por isso? Todo mundo se lembra alguns meses atrás ali, quando eu desmaiei, né? Eu caí com aquela dor horrorosa, eu desmaiei, bati a minha cabeça, bati as minhas costas e deu um susto danado no Antônio. Ele não conseguia, ele falou assim que eu pesava, assim, eu não peso muito, eu não peso 50 quilos, mas acordado, em vigília, ele brinca, só com o braço, ele me ergue, me chama de pouca sombra, coisa parecida, mas desmaiado, deu um pano para manga. Então, eu não saí de dentro de casa, eu estava dentro da minha casa, e aconteceu uma coisa que não estava esperando, um imprevisto. Então, coisas que pode colocar a nossa vida em perigo acontece em todos os lugares. O que nós não podemos fazer? A gente não pode transformar este medo, esse receio, esse perigo numa coisa assombrosa que nos paralisa a ação. Ter medo de sair na rua e acontecer alguma coisa. E aí a pessoa não sai de casa, desenvolve agorafobia. Ter medo de não ficar muito bem da cabeça, sabe? Pode dar um treco na sua cabeça. Gente, na cabeça de todo mundo pode dar um treco. O tico e o teco, que mora dentro da nossa cabeça, esses dois neurôniozinhos, de vez em quando eles resolvem surtar e dar uma briguinha lá. E aí eles dão uma briguinha, uma maneira figurada que eu estou falando aqui, um neurônio, um tico e um teco. Lembra dos dois esquilinhos? E a gente fazer uma bobagem, ou falar uma bobagem, ou ter uma ação diferenciada, mas isso não pode te impedir de tirar uma habilitação, por exemplo. Ter medo de dirigir é uma coisa assustadora. Eu já expliquei aqui também todo o meu drama para vencer esse medo, mas nós temos que não permitir, nós não podemos permitir que esse medo paralise as nossas ações. Nós não podemos permitir isso. Então, mesmo que a gente tenha medo, nós vamos fazendo coisas, tremendo, com um pouco de taquicardia, coisas naturais e normais, os músculos tremendo. Eu me lembro de uma vez que a Lia falou assim, Sônia, eu estava dirigindo recentemente, acho que faz sei lá, acho que foi no mês de janeiro ou março, não sei. Ela estava vindo da casa do filho
e ela escolheu um outro caminho que é muito bonito, que tem um campo, que tem uma visão muito bonita, porque a neta gosta. A neta quer ser bióloga, tal, e ela gosta do ambiente, ela gosta da natureza, mas estávamos numa seca e passou, a máquina estava revirando a terra, arando a terra. Imagina o poeirão que estava, né? E fechou, tampou, ela não enxergava nada, ela não via nada, era assim, não dava para usar o limpa-vidro lá, o que faz como que chama aquilo? É limpa-vidro mesmo, né? Que limpa o vidro quando tá chovendo, não sei o nome daquilo, né? E porque era poeira, não era chuva. E ela não enxergava nada, nada, nada. E a Limpador, neta, né? É o quê, querida? limpador de para-brisa. Limpador de para-brisa. Ela não podia usar aquilo porque era poeira. E a neta dela falou assim: vó, vamos orar. Vamos, não fique com medo, vai na fé, vamos na fé. E ela foi muito devagar na fé até sair daquele poeirão. E ela disse assim para mim: Sônia, o meu coração parece que ia sair na boca, minhas pernas estavam tremendo. Eu tenho experiência, ela dirige caminhão, dirige trator, viu, Célio? Dirige caminhão, dirige trator, dirige qualquer coisa. Mas não podia ver, não podia enxergar nada. Então, isso acontece com qualquer pessoa, um imprevisto, um acidente, e nós não podemos nos paralisar diante dessa situação. Então, sempre que nós temos medo, o nosso organismo vai lutar, a nossa psique, ela vai lutar com a gente na tentativa de nos defender. Então, nós não podemos esquecer isso. A nossa psique vai fazer qualquer coisa, o nosso cérebro vai fazer qualquer coisa para a gente sobreviver. Para fazer isso, ele vai emitir essas ações e reações emocionais que vai dar esse campo de sustentação. Isto também acontece quando nós vamos falar com uma pessoa que está fazendo uma coisa que a gente não gosta, que está invadindo o nosso livre-arbítrio, que está fazendo da gente escravo, que é muito folgado, que toma muito espaço. E eu não estou falando de seres irracionais, que quem tem pet igual a Marta, dá para a gente ver a Lana lá atrás dela. Quem tem pet, o Makoto também tem, a Zaira não está aí, mas tem, a Ivone também. A Lia, se eu não me engano, ela tinha 9 cachorros. 9 cachorros e 5 gatos. Ô, Marta, ela mora numa fazenda, tá? Então ela pode ter até 15 cachorros. É espaço aberto lá que não... Ela tinha um cachorro muito lindo que chamava Amendoim, que o pessoal abandona lá na porteira dela e ela vai cuidando, né? O pessoal já descobriram que ela cuida, que ela é boazinha e tal. Então, o bichinho irracional, ele não vai ocupar o seu espaço, vai. Se você deixar, vai que eles são folgados também, sabe? Principalmente gato. Principalmente gato. Se você deixar, sobe na cama, sobe no sofá, sobe não sei o quê. Então, eles são folgados. Mas é que eles acham que são o dono da casa, não são donos da casa, viu, Makoto? Mas eles acham que são. E aí, coisa parecida. Mas salva aí os pets que são irracionais, uma pessoa que pensa, que age, que tem uma ação, a gente precisa dar comando. Escuta, eu te amo. Eu te amo e te amo muito. Mas você notou que você está invadindo o meu espaço? Que você está impedindo as minhas ações? E quando nós temos que falar isso para outra pessoa, o que acontece conosco? Dá uma trava aqui na garganta, olha lá, a Lia fazendo. O coração fica pequenininho, dá uma tremedeira. Olha lá, Márcia, dá uma tremedeira. A gente não sabe qual é a reação da pessoa, se ela vai gostar ou não. Ou então a pessoa ela já é mais idosa do que a gente, no caso de pais.
Ou é o filho e a filha que acha que manda na gente, que a gente não está mais no juízo perfeito. E então a gente fica com esses tremores, né? A gente fica com medo de falar e que fazer o quê? Ah, eu vou ofender a pessoa, ela vai ficar magoada. Aí eu faço uma seguinte pergunta: aí você pode ficar magoado? E você pode ficar ofendida? E você tem que carregar a cruz sua, dele e de mais alguns? E você pode aguentar todo o peso da vida dentro, principalmente dentro de uma casa? Então, por que é que nós temos tanto medo de invadir o espaço, de colocar a outra pessoa que está invadindo o nosso espaço no lugar dele? E nós não temos essa mesma preocupação conosco. Nós precisamos ter essa preocupação conosco. Cansaço excessivo pela folga da outra pessoa, nós ficamos doentes. O que acontece conosco quando nós não dormimos bem? Quando nós não nos alimentamos bem? Quando nós não conseguimos pensar com clareza? Nós vamos ficando doentes, nós vamos convertendo no nosso corpo doenças, sintomas de doenças que ainda não existem. A gente chama isso de histeria de conversão ou a angústia de conversão. Você fica ali sofrendo, sentindo aquela dor, aí você começa a ter enxaqueca, pressão alta, descontrole de açúcar, a insulina sobe e desce, olha por lá. Passa a ter taquicardia sem ter nada no coração, o coração dispara, o coração fica pequenininho, começa a ter visão turva. Estava acontecendo o ano passado, não, o ano retrasado, se eu não estiver enganado. Não me lembro agora, que aconteceu com a Lia, que ela estava dirigindo e de repente a visão dela sumia, dirigindo. Sumia a visão. Ela falou assim: Sônia do céu, tá... eu tinha que. Eu focava, ficava piscando e encontrar um lugar mais rápido possível para estacionar, ver o que estava acontecendo com os olhos, ficar com os olhos fechados, repousar os olhos, para depois pegar e dirigir. Gente, ela mora longe para burro. Ela mora num lugar longe, pega a rodovia, depois pega uma estrada, 3 quilômetros de estrada, você vai atravessar de Campinas para Montemor, blá, 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 dirigindo. E acontecendo isso, ela veio conversar comigo. O que eu disse para ela? Lia, alguma coisa que você não está aceitando. Hoje vou trazer aqui, ó, o amiguinho, ó, o sapinho. Você tá com um sapo aqui, ó. Você tá aqui, ele não engoliu, você nem desceu o sapo e nem jogou ele fora. Esse aqui é o companheiro, gente. Esse aqui é companheiro de mentoria. O sapo aqui na garganta, a coluna, blá, blá. Então, quando nós temos um sapo atolado aqui na garganta, a gente precisa descobrir por que esse sapo está aqui e tomar cuidado de não deixar. E aí nós fomos conversando, conversando, e nós descobrimos a causa, o estresse que ela estava vivendo. Quando uma pessoa faz uma pressão muito grande na outra, quando a pessoa invade demais a vida da outra, quando a pessoa exige demais do outro, você vai ficar com esse sapo atolado aqui na garganta, e esse sapo atolado aqui vai te trazer sintomas, porque você nem engoliu, não jogou fora. Por quê? Você não engoliu porque a pessoa está pegando demais no seu pé. Você não jogou fora porque você não está em condições de compreender, de perdoar ou de dar um chega para lá na pessoa. O seu corpo vai responder. Qual o ponto sensível dela? Os olhos. E aí, o que começou a acontecer? Sumir. Resolveu o sapo. Ela não engoliu o sapo, gente. Ela vomitou o sapo. Às vezes a gente tem que vomitar as cobras e lagartos e os sapos. Ela vomitou o sapo.
falou com a pessoa, modificou a situação, foi indo, foi espaçando, que também não vai desaparecer de uma vez, foi espaçando e pronto, parou de perder a visão. Outra coisa que a gente não leva em consideração é uma coisa que é chamado de a nossa vida. Então, nós damos muita importância à vida do outro e esquecemos de dar essa importância à nossa vida. Ah, sabe o que que é, Soninha? É que se eu pensar só na minha vida, é egoísmo. E eu não sou uma pessoa egoísta. É verdade, você não é uma pessoa egoísta, mas não confunda bondade com trouxura. Bondade é uma coisa, trouxura é outra. Deixar o outro fazer de você gatos de sapato, macacos, sapos, enfiar sapos na sua garganta, não é o correto. Não tem nada de egoísmo você valorizar a sua pessoa. Eu costumo brincar. Enquanto a gente não aprende a se amar, se respeitar, se valorizar, a gente continua vendendo a nossa vida muito barato. Então, quando você dedica um tempo a uma pessoa, vou explicar bem detalhadozinho isso aqui, sério. Quando você dedica a sua vida a uma pessoa, você dedica um X tempo a uma pessoa. Vamos pegar uma coisa bem simples e bem básica. O almoço. Você ficou horas ali na cozinha fazendo o almoço. E aí a pessoa é grosseira com você, não elogia aquele prato, critica, levanta, não tira a mesa, termina de comer e levanta, você ainda está. Gente, olha, eu não sou muito de muitas etiquetas, não, mas se tem uma coisa que eu acho que é horrível. Você fez o almoço, você esperou a pessoa chegar, e aí você vai à mesa para comer, a pessoa faz assim, nham, 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 nham. A Lia conhece bem isso, nham, nham, 3 garfadas, acabou de comer, levanta e sai. E você fica ali de bobeira, você fala assim, puxa vida, eu fiquei 2 horas. Eu acho uma profissão extraordinária quem faz comida, gente. Você fica 2 horas cortando, picando, né, limpando, lavando, e a pessoa faz 5 minutos. Ela não tem nem a capacidade de apreciar, de sentir o perfume daquele alimento, o carinho que você colocou naquele alimento. Levanta e deixa você ali com cara de trouxa. Então você tem que se perguntar quanto é que eu custo? Quanto eu ofereci 2 horas da minha vida na cozinha? Quanto é que valeu isso? Nós temos que parar para pensar nisso, sabe, gente? A gente tem uma coisa chamada tempo. Todo mundo tem uma coisa chamada tempo. E o tempo corre. E esse tempo que está correndo é tua vida. É tua vida, minha vida, a vida do outro. Eu tenho que valorizar essa vida. Se eu não valorizo essa vida aqui, ninguém vai valorizar, porque é eu que vou oferecer. Quanto é que vale a minha vida? Quanto é que vale a minha vida? Então, eu tenho que saber o valor da minha vida. Para o outro chegar e dançar o sapateado em cima da gente, não dá. Então, nada. Então, esse medo que te paralisa de você colocar a pessoa no devido lugar não é correto. Você tem que se valorizar. Eu me amo, eu me respeito, eu tenho um amor profundo pelas coisas, eu valorizo a minha vida, eu valorizo cada segundo da minha vida. É importante que o outro também valorize. E se a pessoa não está valorizando a sua vida, é importante que você saiba dizer para a pessoa: escuta,
tudo bem, eu te amo, sabe? Eu gosto de você, ou eu gosto de você. Você é meu amigo, você é minha amiga, você faz parte da minha vida. Mas você notou que você está indo além? Você notou que você está constrangindo? Eu não consigo me mover, eu não consigo pensar porque você me constrange? Porque você tem atitudes e ações que deixam-me incomodado? Nós precisamos ter essa coragem. Então, este é o medo. E o medo sempre vai causar reações. Só que você não fazer nada também vai causar reações. Então, já que fazer ou não fazer vai causar, que cause fazendo. A outra coisa que acontece muitas vezes com a nossa vida é a vergonha. Então, a pessoa tem uma vergonha. Então, o que que acontece? O medo, nós temos medo de tomar uma atitude e magoar a outra pessoa. A outra coisa é quando a pessoa causa uma vergonha na gente, ela causa um constrangimento e esse constrangimento é uma vergonha. Ela sempre dá um jeito de fazer alguma coisa que humilha a gente. Vocês já viveram isso? Vocês já sentiram isso na pele? A pessoa dá um jeitinho de fazer alguma coisa de maneira que você é envergonhado. Então, nós precisamos também corrigir isso quando acontece. Nós também precisamos. Às vezes, a pessoa que faz isso, ela diz assim: mas eu amo tanto, eu te amo tanto, mas ela coloca uma vírgula e coloca um mas. E sim, né? É isso mesmo, Silvana. E isso é péssimo, isso é horrível. Por que, que isso é péssimo e que isso é horrível? Porque a pessoa faz com que a gente fica diminuída, sabe? E coisa assim simples, vai desde criticar o seu cabelo, a sua roupa, o seu sorriso, a sua maneira de ser, a comida que você faz, e a pessoa está sempre te deixando envergonhado. Tem gente que diz assim, olha, tem gente que adora lavar roupa suja quando está perto dos outros. Então, a pessoa deixa você envergonhado. Pessoas que têm medo de sair com a outra pessoa, aquela pessoa convive com ela, faz parte da família dela, mas ela tem medo de sair porque aquela pessoa sempre coloca ela em uma situação que causa vergonha. Então, a vergonha é quando a gente tem que lutar com as nossas próprias sombras. Porque a gente lembra do efeito sombra? Eu tenho uma personalidade e essa personalidade, essa persona, ela é pública. Ela é para o meu paciente, ela é para o público, ela é para o meu amigo, ela é para o meu familiar. E eu tenho a minha parte sombra, que quem vai ver a minha parte sombra? Quem convive muito pertinho de mim. Então, aquela pessoa que vive muito pertinho da gente, geralmente o esposo, os filhos, o genro, a nora, eles vão perceber isso e um grande amigo, um amigo de coração, ele vai falar assim: você é muito lindinha, mas tem que tomar cuidado com isso, com aquele outro. Por quê? É a nossa sombra. E nós precisamos trabalhar a nossa sombra. A gente não pode ficar enfiando a sombra num. Sabe aquela história que a pessoa varre a casa e põe o lixo debaixo do tapete? Vocês já ouviram isso? Quando a gente é criança, adolescente, a gente adorava fazer isso, né? A mamãe perguntava assim: você já limpou a casa? Já limpei tudo. Você tinha enfiado tudo debaixo dos cantinhos, das coisas, né? Tava tudo limpinho onde o padre passava. Minha mãe sempre dizia assim: você limpou mesmo? Ou você só limpou onde que a saia do padre passa? Isso é da época que os padres usavam a saia, né? Eles não usam mais isso. Então, a nossa vida, a nossa sombra, nós não podemos fazer isso também. É lógico que a gente sabe que a gente tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar e que é só da gente, e a gente deve alertar a outra pessoa. Se a gente não alertar a outra pessoa, coitadinho, você vai morder e a pessoa não vai nem saber porque você mordeu. Então, eu sempre digo para a pessoa:
Por isso que a gente diz que a casa tem que ter um cantinho de pensar. Quando você não está, quando a sua sombra está à tona, quando nem você está se aguentando, a outra pessoa precisa ser alertada. Olha, não mexa comigo agora, porque você pode ficar numa situação constrangedora e eu não quero. Eu quero falar as minhas melhores. Lógico. Outro dia, a pessoa falou assim para mim, Marta. Ah, Soninha, mas eu não consigo falar desse jeito. Quando a minha sombra chega, já estou berrando, xingando, atirando as panelas. Não, então avisa da sombra quando você estiver bem. Quando você estiver bem, você avisa a pessoa: olha, eu tenho um lado negro, é um lado negro da força. Eu tenho um lado negro da força, que o lado negro da força está aqui, ó. Cadê meu lado negro da força? Está aqui, ó. Você entendeu? Então, eu tenho um lado negro da força. Então, quando eu não estiver bem, quando eu falar para você que eu estou do lado negro da força, quando eu estou na minha sombra, você corre, você fica longe, você não se meta naquele momento, porque não é a hora certa. Porque é melhor, gente, aprenda isso, é sempre melhor a gente falar as nossas melhores palavras do que as piores nos momentos inadequados. Não deixe o momento inadequado chegar para falar para a pessoa aos gritos, aos berros e falando coisas que você não precisa. A pior coisa que pode existir é você falar para uma pessoa uma coisa que você vai se arrepender para o resto da sua vida, vai se sentir culpada, mesmo que você peça 1 milhão de desculpas, mesmo que a pessoa se desculpou, você vai arrastar aquela vergonha, puxa vida, eu falei, e as palavras mal dirigidas, essas palavras distorcidas, é como se você trincasse um copo, uma jarra de vidro, ou uma porcelana bem clarinha, e você vai lá e cola. Ela está inteira, ela está ali inteirinha, só que você está vendo todo o trinco, você está vendo onde você colou. Um relacionamento de muito tempo é cheio desses trincos quando as pessoas não têm os seus devidos cuidados. Quando perde, sabe o quê? A admiração. E a gente perde a admiração pelo esposo, perde a admiração pela esposa, perde a admiração pelo filho, pela filha, pelo genro, pelos netos, pela nora. Por que que a gente perde a admiração? Porque a pessoa atiça tanto, ela ataca tanto, ela critica tanto, ela mexe tanto, você engole tanto sapo que chega um momento que você olha para aquela pessoa e você não quer mais aquela pessoa. Você não quer mais aquela pessoa, você não quer ver mais aquela pessoa. Aí você diz assim: nossa, eu gosto tanto da pessoa, mas eu não quero. Falta alguma coisa, tem uma coisa, não cola, não tem química mais. Por que que não tem química mais? Nós esquecemos que a pessoa foi atingindo, atingindo, e é muito devagar, gente, é muito devagar. É uma gotinha todo dia, é uma gotinha de veneno todo dia, é uma crítica todo dia, é uma observação ácida todo dia, e aí você vai ganhando um desequilíbrio na sua vida. Você chega uma hora que você olha a pessoa assim, sabe o que que você faz? E todo mundo faz isso. E você faz isso também, Soninha? Lógico que eu faço. Por que que eu não faria? Eu não sou diferente das outras pessoas. Você vê a pessoa assim, você desvia.
Você entra numa loja para olhar uma coisa que você nem sabe o que que a loja vende, você atravessa a rua, você faz de conta que o cadarço do seu sapato desamarrou, você nem está com sapato de cadarço. Vocês já passaram esse carão? Eu já. Baixei para fechar o cadarço do meu sapato, mas meu sapato não tinha cadarço. Aí fiquei de conta lá que estava tirando uma taxinha. Por quê? Porque você não quer ver a pessoa mais. Por que que você não quer ver mais a pessoa? Porque a pessoa mexeu tanto com você, tanto, atiçou tanto, te prejudicou tanto, 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 que a última coisa que você quer da vida é ver aquela pessoa, é ver aquela pessoa, sabe? Então, ali, ó, misturava a religião, principalmente com o espiritismo, com o karma versus trouxa ou igual. A religião é uma coisa muito interessante, já vou fazer uma colocação sobre isso. A Sil diz que isso é muito péssimo, inclusive foi difícil, mas teve que cortar uma relação. A gente tem que cortar essas relações ácidas. A gente finge que não vê, né, Márcia? Bem-vindo, Antônio. Então, a gente finge que não vê as pessoas. Por quê? Porque a acidez, o veneno que a pessoa foi colocando todo dia, fica de uma maneira tão intensa que você não consegue mais conviver com aquela pessoa. Você não consegue mais. Você conversa, você diz oi, como é que vai, tudo bem, mas você não quer mais o contato dessa pessoa, porque ela te machuca, porque ela te fere, porque ela faz com que você fique o tempo todo. é, a Grace entrou agora, o Toninho está falando. Bem-vinda, Grace, né? Então, a pessoa machuca você tantas vezes, que você fala assim: poxa vida, ela só serve para você ver de longe, para você falar oi, para você falar um boa noite. Se ficar muito próximo, é como se a pessoa tivesse ácido. A gente diz que a pessoa é tóxica. Só o que que acontece? A gente acha que os tóxicos são só pessoas lá na sociedade, aquela pessoa que você não conhece, aquela pessoa que você vê na televisão, aquela pessoa que você cruza num banco, num shopping, numa loja, e aí você fala, nossa, num hospital, nossa, encontrei com uma pessoa e aquela pessoa foi completamente desagradável comigo. Então você acha que essa pessoa tóxica é só esse tipo de pessoa? Isso não é verdade. Sabe por que que você identifica essas pessoas tóxicas com facilidade na sociedade? Porque você convive com um tóxico perto de você. Então você já sabe o que que é tóxico, porque a pessoa que não convive com um tóxico, ela nem consegue identificar que aquela pessoa chata na fila do banco, que aquela pessoa brigando com a moça do caixa da loja, que aquela pessoa brigando lá no supermercado é tóxica. Você olha e diz assim: nossa, coitada, o que será que aconteceu? Ela está tão estressada. Você pensa que ela está doente, mas se você convive com um tóxico, se você convive com um tóxico, a pessoa, o jeito que a pessoa girou no calcanhar na fila, você já diz, aquela criatura é tóxica. E você já muda de lugar, você já cede o seu lugar para outro. E nós convivemos com tóxicos perto de nós e nós não percebemos. Sabe por que que nós não percebemos? Por causa desta ilusão que eu falei no começo do amor. Então, porque a pessoa diz que me ama e virou e mexeu e está dizendo, ai, eu te amo, eu fiz os votos de amor com você, e aí a gente acha que o amor é aquela coisa ali, aquela meleca que a pessoa pode te oferecer. Então, a pessoa está te oferecendo migalhas, migalhas podres. Pronto, falei. E por quê? Porque você não está valorizando a sua vida. Porque você não está valorizando a sua vida. Porque se você valoriza a sua vida e a pessoa te oferecer migalhas, você diz para ela assim: ah, eu sou melhor do que isso. Você me desculpa, mas eu mereço mais do que isso.
Ai, Sônia, mas aí eu vou ofender a pessoa, eu vou magoar a pessoa, os brilhos dessa pessoa, o íntimo desta pessoa. E o seu? O seu pode? Onde que está escrito que alguém pode ferir o outro? Se vocês me trouxerem um texto de moral, um texto de ética que diz assim que o outro pode ferir o outro, aí eu retiro o que eu falei. Mas não existe, gente. Não existe. Os maiores filósofos da antiguidade, os homens sábios da antiguidade, incluindo aí Jesus de Nazaré, não é religião. Viu, Haru? Quando eu digo Jesus de Nazaré, eu estou falando do grande homem que ele foi. Para ele virar religião, eu tenho que falar Jesus ou Cristo. Aí ele está dentro de um contexto de religião. Mas quando eu digo Jesus de Nazaré, eu estou falando do profeta, do filósofo que ele foi. Estou tirando ele do contexto religioso. Todos os filósofos do passado diziam isso. Vamos começar com a frase que está no portal de Delfos, que Sócrates tornou famosa. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Conheça a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, quando a gente faz um esforço de se autoconhecer, nós vamos conhecer o universo, nós vamos conhecer coisas superiores. E quando nós conhecemos coisas acima da gente, a gente está aqui no patamar e eu estou valorizando de cima e não de baixo, na lama. Então, nós não podemos, nós temos o quê? Que valorizar a nossa vida, o nosso tempo, cada segundo, cada respiração que você aplica na sua vida, ela tem um infinito valor. E aí, aproveitando ali o questionamento da Haruko, que a pessoa confunde religião com karma, com isso, com aquilo, com brochura, a pessoa adora, geralmente os tóxicos, adora falar disso. Você vai se defender, ele diz assim, mas você não é espiritualizado, não? Eu vi você fazer palestra, você fala tanto de Jesus. Você fala dos amigos espirituais, dos anjos, do Espírito Santo. Estou fazendo várias referências, porque cada um está num contexto. Ela adora lembrar que você está fazendo um esforço de melhorar a sua ética, de melhorar a sua moral. Mas ela não. Ela está te cobrando, ela está te exigindo. Uma vez, e isso foi muito tempo, porque eu sempre costumo dizer, eu tenho 61 anos e 3 vezes a minha sombra saiu de dentro de mim, assim, 3 vezes na minha vida. Eu tenho 61 anos, eu tenho 3 vezes que a minha sombra uh, tomou conta. E eu disse para uma pessoa, falei, te quebro a cara, eu arrebento a tua cara. Ai, você não é espiritualizada, não? Imediatamente. Você sabe que se você fizer isso, você vai para o umbral, vai para o inferno. Olha aí o defeito. Nunca vou esquecer essa criatura. Eu disse: eu vou para o inferno com gosto, com prazer. Eu fico lá com prazer, mas que eu quebro a tua cara, eu quebro. Porque você não tem o direito de fazer isso comigo. Você não tem o direito de invadir a minha vida. A pessoa levou um susto, tal. Nunca mais. É um anjinho. A outra pessoa é uma tia, já que vocês acham que não acontece isso. É porque você vai para o inferno se você fazer isso. Essa é a primeira pergunta, né? A primeira coisa, né? Exatamente isso, Rafa. É assim, a pessoa diz para mim assim, é porque você vai para o inferno, viu, Soninha? Sônia. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Eu falei assim, eu olhei para a pessoa, eu ia dar uma resposta.
Aí eu olhei para a pessoa assim, refleti, dei aqueles minutinhos para sair do sistema límbico, para sair das amígdalas agitadas, das emoções lá nas sombras e ir para a parte racional. Não vai nem um minuto para fazer isso. Eu fiz isso, aí eu olhei para ela no meu melhor sorriso e disse: você vai para o inferno ou vai para o céu? Ela disse: para o céu, é lógico. Eu sou uma servidora do Cristo. Falei: então eu vou para o céu, para o inferno com muito prazer. Você não vai estar lá? Tchau. Entendeu? Então eu vou para o inferno com muito prazer. Você não vai estar lá? Tchau. Então é isso, gente. Isso são coisas que a gente tem que aprender. Eu dou meu exemplo porque nós temos que aprender que a pessoa não pode montar cavalo em cima da gente. A gente não é cavalo, a gente não não é um cavalo, gente, é uma vaca, porque o meu cavalo eu tive que dar para uma criança que veio aqui em casa e falou: ai, tia, eu quero meu cavalinho também. Bem, você não pode ser animal de montaria. Bem, quando eu era criança, eu andei muito de carro de boi. Lá no sul a gente andava de carro de boi, a Ivone também andou muito carro de boi. Então, é um animal de montaria também. Escuta, gente, se vocês permitirem que as pessoas montem cavalo em vocês, vocês vão ficar assim, tá ok? É desse jeito aqui que a gente fica, se as pessoas montarem cavalo. Entenderam? Aí não tem Cristo no mundo que melhore isso. O corpo arria, fica doente, doença de conversão, não tem nada. Mas o corpo está doente. Por quê? Porque uma criatura está transformando a gente em animal de montaria. Então, nós não somos animais de montaria da outra pessoa. Entenderam isso? Para a gente ficar firme e bonitinho assim, Célio, ó, a gente tem que jogar todos aqueles negocinhos que tá lá em cima da gente, ó, fazendo isso, a gente tem que jogar os coitadinhos, ó, longe, longe da gente. Eu tenho muitos brinquedos, viu, gente? É por causa da mentoria, é para vocês verem isso. Mas a maioria de vocês não conhece, né, o meu bichinho de montaria, né? Mas é isso aí, tá? Então, lado negro da força, às vezes, também faz bem. Aprenda, pelo amor de Deus, a se defender, a valorizar. Sabe o que nós somos? Nós somos peças raras e nós devemos lembrar que nós somos um diamante raro. Nós devemos agir e se portar como uma joia. Quando a gente age e se porta como uma joia, sem jaça, nós estamos nos valorizando. E com certeza nós estamos elevando e espiritualizando. Não da maneira que as pessoas pensam, não das maneiras que as pessoas querem sendo explorado por elas, animal de montaria por elas, mas sendo pessoas inteiras, íntegras, por completo, de posse do seu eu, de posse do seu ego, de posse da sua autoestima, de posse da sua autoimagem, olhar para o espelho e falar: gente, eu sou uma pessoa linda, maravilhosa. Eu fui criado para uma vida espetacular. Por que é que eu estou permitindo que pessoas me explorem dessa maneira, igual? Em nenhum lugar está escrito isso. Conheça-te e conhecerás o universo. Nós só podemos controlar, agora epíteto, nós só podemos controlar o que está dentro de nós, o que nós pensamos, o que nós agimos. Nós não podemos controlar o externo, mas nós não podemos permitir que o externo governe a nossa vida. Cada um segundo as suas obras, já ensinou Jesus. E João, no Apocalipse, para quem gosta da Bíblia, olha, eu falo de todo mundo, coisa parecida, ele diz assim, que é Jesus falando para ele, sentado no trono: eu quero que você seja quente ou frio, nunca morno, porque se você for morno, eu te vomito. Pois, gente, se até o céu vomita a gente, se a gente deixa as pessoas montarem a cavalo, por que que a gente vai deixar? Então, aprenda a se respeitar. Então, quando você pensar primeiro eu,
eu em primeiro lugar, eu tenho que me valorizar, isso não é egoísmo. Não é egoísmo, não é karma, você não é, eu tenho que tolerar essa pessoa, já que ela usou essa palavra karma ali, eu tenho que tolerar a pessoa para poder ir para o céu. Você não vai para o céu se você estiver tolerando esse encardido na tua. Jesus, vou usar Jesus. Jesus repreendeu Pedro todas as vezes que ele estava encardido. Todas as vezes que ele estava querendo pegar no pé, invadir espaço, coisa parecida, ele repreendeu. A autoridade, gente, não confunda a autoridade com rispidez, com grosseria. Não confunda a verdade com rispidez, com grosseria. Não confunda com verdade com falta de gentileza. Nós temos que ser gentis, nós temos que ser amáveis, mas nós temos que ter autoridade. Autoridade sobre nós, a nossa vida, temos que nos respeitar. Se a gente não se respeita, como que a gente vai querer respeito dos outros? Se a gente não se valoriza, como que nós vamos querer valorizações dos outros? Se a gente não sabe o que a gente é e se a gente não se ama, como que a gente vai querer que alguém ame a gente? Eu quero que ele me ama, mas o que você está oferecendo? Você oferece um monte de espinho, um monte de prego, um monte de brasa incandescente, como que você vai querer que a pessoa te ama? A pessoa não vai te amar, a pessoa vai te odiar. Por quê? Porque você não oferece coisas boas. Então, se nós queremos coisas boas na nossa vida, nós temos que aprender a dar coisas boas e também começando por dar coisas boas para a gente mesmo, não só para os outros. Microfones abertos. Quem tem perguntas, fica à vontade. Se não tiver, eu coloco o Antônio para falar alguma coisa. Coloco o Antônio para arrematar, né? Olha só. Olha o silêncio mortal do microfone aberto. Ô, Microfone. Sônia, Oi, pode falar, minha eu linda. queria só fazer um comentário sobre o que você estava falando de engolir sapo, sabe? Engolir. Eu já tive essa experiência várias vezes, porque o nosso corpo grita, né? O corpo grita quando você engole sapos e alguma coisa vai acontecer. No meu caso, é a minha visão que fica dupla e eu não aguento, sabe? Isso é algo assim que já foi comprovado, sabe? Então, cada um tem um lugar sensível, né? E essa coisa de engolir sapo, o nosso corpo vai gritar. E grita muito. Vai gritar. Eu já tive tosse e nunca passava. Aí o médico do meu pediatra falou assim: Nossa, mas você tá com essa tosse ainda? Isso aí não é nada, é tosse nervosa. Vou te dar um calmante. E era verdade. Tosse, Sônia, você começa a tossir, tossir, não tem catarro, não tem resfriado, não tem nada. É o corpo gritando. E todas as pessoas têm esse tipo de coisa. É bom a gente acordar, Ela né? disse, o meu pediatra, ela ia levar os filhos no pediatra O e o pediatra pediatra, com ela. Eita, eu não aguento é, essa tosse, né? eu estava com tosse uma semana, outra semana a criança no médico de novo, assim, mas você que está com tosse, isso aí é nervoso, e é verdade, realmente. O corpo sempre vai responder às suas emoções. Se você tem emoções distorcida, se você está guardando raiva, mágoa, se você está guardando constrangimento, vergonha, seu corpo vai gritar. Ai, Vai. o corpo grita, o corpo grita. Eu não sei por que que eu tô tão cansada, eu não sei por que que dói tudo, eu não sei por que que a coluna tá ruim, por que que o pé dói, por que não sei o quê, por que que eu tenho esse porão, por que que eu tenho. É o corpo gritando, é o corpo Posso gritando. Pode falar quando o falar, meu Marta. corpo gritou? Pode falar, Marta. Eu separei, né, do meu marido em 1990. Eu tive um problema de garganta
febre, garganta inchada, sabe? Acho que, tipo assim, eu acho que aqueles sentimentos que você fica pesado, transforma, né, em alguma coisa no corpo, né? Gente, foi uma coisa horrorosa. Tive 2 vezes. Acho que é nervosismo, sei lá. Olha, foi horrível. Não Ela sei se eu devia separou ter e foi falado essa jogar. coisa horrível para vocês. Sabe o que ela fez? Separou e foi jogar vôlei. Né? Jogou Não, já vôlei, jogava antes, eu continuei jogando. jogar vôlei. Ela é Ó, alta. jogar vôlei era pôr para fora muita coisa ruim, te dá muito, né, prazer, assim, te põe numa. Nossa. Bom, já falei. O meu incha, Soninha. Toda vez que eu tô com raiva, estressada, o meu corpo incha. Aí, literalmente, fica parecendo um sapo mesmo, sabe? Como se eu tivesse engolido e ele cresceu. É, É, tem muitas pessoas que engolem o sapo e ficam inchado. Tô retendo água. Por que que eu tô retendo água? O corpo falando, o corpo gritando. Labirintite é o corpo gritando. Dor de ouvido sem pé e sem cabeça é o corpo gritando. Dor de cabeça é o corpo gritando. Então, tem que entender isso. Por que que o corpo grita? esses dias atrás, sobre esse processo de religião, né? Como eu vim de lá, e o pessoal, ai, você vai para o inferno, ai, você vai para o inferno. Aí a minha raiva foi tanta, né? Porque o povo aqui é, acha que pode apontar o dedo, né? A raiva foi tanta que eu respondi. Eu falei, vou. Vai chegar lá, eu vou dar um beijo no cão, falar para ele, te amo. Aí a pessoa ficou olhando assim, você é louca? Você é louca? Deus me livre. Ai, nossa, queima Jesus, já tá, já tá condenado. Eu falei assim, não, eu não preciso queimar muito mais não, né, porque eu já sou morena, então é só um pouquinho. Só mais um pouquinho eu chego no ponto. Exato. A pessoa, ela quer dar palpite na vida do outro. As pessoas desejam darem palpite na nossa vida e a gente permite, o que é pior. Ai, nossa, não quero ofender, mas a pessoa está esculhambando com você, criatura de Deus. Você está Falaram para mim que a culpa da minha filha caído ter ido já. embora foi minha, porque eu É, saí da religião. você já está caído, você está assim, ó, você estava assim, ó, sua filha acabado de partir. É. E a pessoa de dizer isso, e a gente permite, não, não pode. Não pode, a gente não Quase que eu pode. voltei com meus facão, Soninha. Isso mesmo, tá? Eu tenho um monte de facão ainda guardado, né? Eu já dei alguns, mas eu ainda tenho um restante. Às vezes precisa. Às vezes se defender, precisa. Antônio, quer dizer alguma coisa, meu querido? Tá rindo ali com o meu animal de montaria aqui. Estou vendo o seu zoológico aí, Soninha. É zoológico, né? É um zoológico que ela tem, né? Uma mina de diamantes e pedras preciosas, talvez. Mas eu estava ouvindo aí ah, vocês comentarem sobre as manifestações físicas do nosso corpo diante das agressões e das incompreensões que nós vivenciamos no dia a dia, principalmente com aqueles que convivem conosco. Quando ambos não amadurecem, quando ambos não se respeitam e não compreendem e não entendem o espaço do outro. É preciso ceder, ambos os lados precisam ceder, né? Então, na área médica, da qual eu faço parte, nós denominamos como doenças psicossomáticas. Né? Tem origem na psique, na mente, e vão se somatizar no corpo. Então, as raízes das maiores mazelas, dos maiores desconfortos que nós temos, estão nos comportamentos íntimos de cada um de nós, daquele que está conosco. Essas raízes, elas, ao longo da vida, que a Soninha falou de uma forma mais elaborada do que eu vou falar, elas vão se mascarando, né? E nós vamos aceitando essa violência mascarada, acreditando que pela nossa tolerância, pela nossa paciência, pela nossa condescendência, o outro vai mudar.
né? Ou a outra vai mudar. E esse é o engano, porque nós estamos renovando as formas de agressão. Nós estamos renovando a forma de agressão. A pessoa muda a forma de agredir, ela muda a forma de nos abordar, mas a acidez que ela chamou de toxicidade, né, é a mesma, se não for pior. E, consequentemente, quando nós percebemos isso, nos damos conta, não importa quanto tempo levou, 10 anos, 20 anos, 30 anos, como aconteceu com a Lia e com muitos de nós, né? Não importa, mas no momento que nós percebemos que já estamos feridos demais, é hora de dar um basta, né? E procurar reparar essas lesões no tempo que nos resta. E aí sim, primeiro nos tornando dóceis conosco mesmo, não com o outro, conosco mesmo. E essa docilidade não significa ser a vaquinha que a Soninha mostrou aí. Perceberam que quando nós... Ela deu um exemplo do carro de boi, né? Me permitam adiantar um pouquinho mais um outro aspecto. Os bois que puxam o carro, eles só olham para baixo, eles só olham para o chão. Eles não olham para cima. Quem conhece carro de boi sabe que é isso. Mas, por exemplo, se nós nos deixamos montar pelo outro, o outro vai fazer questão que nós só olhamos para o chão. Porque se nós olharmos para o alto, nós o jogamos fora das nossas costas. E isso aí chama-se liberdade. Tá? Fica lá em pezinha, tá vendo? Olha Então, pro chão. Olha. a gente só olha para o chão. Isso é típico de relacionamentos onde um é possessivo. Extremamente condescendente consigo mesmo, eu posso tudo e você não pode nada. Então, para sair comigo, você não pode olhar para os lados, você tem que olhar para os teus pés. Quando você olha para os pés, você entra na depressão, né? Então, bem assim. É isso mesmo, É Antônio. isso. Obrigada. Você sempre enriquece as nossas lives. Bem, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então, até a semana que vem. Muita paz para vocês, muita luz, muita revolução dentro de vocês. Se revolucione, por favor, gente. Floresçam. Tchau, beijo. Beatriz, Sil, obrigada a todos. Tchau, tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!